Olá, começa agora mais um episódio do Valor História. Eu sou o Fernando Mariano e a partir de agora passo a conduzir o programa, substituindo o João, que tão bem esteve aqui nos últimos programas. Mais uma vez, João, obrigado e seguimos aqui então com o nosso programa. E hoje nós vamos conhecer a história, de uma pessoa que passou 30 anos mergulhada em números, auditoria e controladoria, até entender que o maior gargalo das empresas não está no balanço patrimonial, mas sim no comportamento humano. Ela é contadora, auditora e especialista em análise corporal, fundadora da Lectio Corpore. É um prazer ter você comigo aqui, Muito Silvia obrigada. Amorim. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra. Foram 30 anos mesmo no mundo de números e auditorias, né? 30 anos. Quando eu olho Sim. para trás, eu nem acredito que eu sobrevivi Vi- tantos anos, né, Sim, nesse meio corporativo, porque é um meio muito hostil para quem não está preparado, né? isso aí. Hoje, entendendo o comportamento humano, eu sei que eu estava fora do meu ambiente, mas na Uhum. época eu não sabia. Você passou por quais empresas, por quais áreas? Eu passei meu primeiro trabalho foi em escritório de contabilidade, por isso Uhum. que eu fiz, Aham. ciências contábeis, né, me formei Sim. contadora com a expectativa de continuar trabalhando. Eu sou Uhum. do interior do Paraná, uma Uhum. cidadezinha chamada Cornélio Procópio. Então cidade pequena, eu imaginei, né, vou fazer contabilidade, vai ser tranquilo. Mas eu comecei a trabalhar, com RH, com, né, fiscal, contabilidade dentro de empresa. Depois de um ano no escritório mesmo, fui trabalhar dentro de empresa. E a primeira empresa os donos eram alemães. Aí já veio minha primeira dificuldade, Uhum. eles eram muito rigorosos, não deixavam Sim. nem conversar, Lá no Paraná ainda. lá no Paraná, Aham. ainda muito jovem. Comecei a trabalhar com 18 anos. E daí eu me formei, né, continuei trabalhando e tal. Consegui cargo de liderança dentro dessas primeiras empresas que eu trabalhei, mas daí eu tinha já irmãs que moravam aqui em São Paulo e resolvi vir para cá. Uhum. Chegando aqui, eu já tinha feito a faculdade, a pós-graduação lá. Chegando aqui, consegui um emprego na primeira semana na Vivara. Por lá eu Legal. permaneci por 11 anos. Caramba. Então tive vários cargos lá dentro, Uhum. chegando a gerente financeiro, gerente de auditoria, trabalhava Sim. com prevenção, tal, de furtos, essas coisas, mas foi um trabalho bem estressante. Foi ali que eu vi realmente esse Uhum. gargalo, onde a pessoa passa a ter dificuldade de relacionamento dentro da equipe, onde ela é Sim. exigida além do que suporta até, né. Eu viajava muito, Uhum. viajava, ficava vários dias fora. As pessoas olhavam e falavam: "Era tudo o que eu queria, um trabalho desse, viajar, tudo Caramba. pago". Mas eu, de verdade, eu queria voltar para minha família no final da tarde. E para mim ficar longe de casa era um transtorno. Então, assim, foi bem exaustivo. Nesse meio tempo eu tive depressão, tive que fazer Poxa. tratamento, até ter que me afastar mesmo do trabalho, porque a pressão era muita. Uhum. Foi daí que veio a mudança de carreira? Ainda não. Aham. Ainda assim eu aprendi assim, né, que, para trabalhar e ter um salário bom, eu tinha que trabalhar para alguém. Sim. Então, empreender não era uma opção para mim. Quando eu saí dessa empresa, eu passei depois a trabalhar em outras, mas assim, no mesmo estilo. Fui para a indústria química, fui para a metalúrgica, mas sempre exercendo esses cargos também de liderança, de mexer com pessoas. E o meu perfil é um perfil fofo. Eu Uhum. não sei se é aquela pessoa brava que chega e dá uma bronca, Isso é. né? E muitas vezes era isso que esperavam de mim, que eu fosse mais firme nas Você minhas. estava num cargo de No liderança, cargo né? de liderança, esperavam isso de mim. Uhum. E eu me achava fraca. Falava, gente, poxa vida, se Sim. todo mundo que é bravo se dá bem, eu nunca vou me dar bem, porque eu não sei chegando, tirar, a pessoa, desestabilizar a pessoa para me sobrepor a ela, né. Uhum. Eu era mais de conversar, de chamar de lado,
conversar mesmo, entender os motivos, porquê Uhum. das atitudes, tudo, né? Isso. Então, quando eu tinha que fazer uma demissão, e eu trabalhei muito com demissão, tanto com contratação quanto com demissão. Chegava a hora na demissão, eu sofria, porque Sim. eu sempre fui muito empática, Uhum. de entender o lado, né? Eu entendi o Uhum. lado da empresa, do empreendedor, mas também entendi o lado do funcionário, de como ele estava passando para chegar Sim. naquilo. Eu fazia o que tinha que fazer, mas sofria. Todo esse Daí, tempo, né? nesse meio Sim. tempo, eu me divorciei Uhum. e conheci o Grande, meu atual Uhum. marido e sócio hoje. E ele já era voltado ele já mexia com palestra, treinamentos, tal. E através dele eu descobri eu fiz um curso de coaching por Uhum. indicação dele, fiz um curso de coaching, fiz um curso de analista comportamental na Uhum. época baseada em DISC. Uhum. E daí eu comecei a falar: "Ah, então eu tenho outros superpoderes, não é que eu era fraca, eu só era Diferente, diferente, não sei. né, eu só era Só diferente". estava no lugar Só não estava no adequado, lugar né? não adequado, era o meu Isso. ambiente que não era propício, né, para eu me Uhum. desenvolver. E daí eu me encantei. Aí eu comecei a trabalhar, só que no começo eu trabalhava muito Isso. um a um, atendia pessoas, atendi casais, no início era coaching, né, minha Uhum. formação era coaching e analista comportamental. Aí, eu comecei a trabalhar esse um a um. Atendi algumas empresas, fiz algumas palestras. Aliás, eu fiz uma palestra no hospital ensinando as pessoas sobre como avaliar o paciente e o tratamento diferenciado Isso. para cada um. Mas foi através do Grande que veio se despertar. Ele já era mais empreendedor, já tinha mais Uhum. essa veia, já tinha sido empreendedor. E daí ele me deu esse suporte também, né? Esse Sim. suporte emocional para empreender. E daí, nesse meio tempo, eu fui fazendo vários outros Uhum. cursos. Um deles como essa leitura do corpo, essa análise Uhum. corporal. Isso. Aí ficou ainda mais fácil, porque não desmerecendo a análise DISC, eneagrama, Uhum. padrões, sabotadores, que bastante gente usa e é válido. Isso. Mas esse é muito mais assertivo, Fernando, é muito mais assertivo. Eu não preciso que a pessoa me fale o que que ela está Uhum. sentindo, Uhum. porque só de olhar o corpo, o formato do corpo mesmo, que nem você me perguntou, Sim. pelo rosto dá para saber? Muito. Uhum. O corpo, Isso. todo o corpo conta, mas o rosto dá para identificar bem rápido como é o seu funcionamento. E daí eu comecei a me acertar melhor nos meus Legal. atendimentos. E Legal. recentemente, a gente conversando, eu ainda prestava uma consultoria na minha antiga função, Sim. Uhum. que era no financeiro, contábil, fiscal. Eu ainda mantinha uma consultoria que era rentável para mim, mas daí eu falei: "Não, com essa consultoria eu acabo não cuidando do meu negócio". Sim. E daí resolvemos montar mesmo a empresa Lectio Corpore, que é leitura do corpo, Corpo. né, Uhum. É latim? é latim, Uhum. a leitura do corpo. E trabalhar com isso, juntar a minha expertise com a do Grande, que é Isso. comunicação, liderança, né. Legal. Então a gente resolveu juntar isso. E estamos nessa agora de focar mesmo no Uhum. empreendedorismo. Então, o teu encontro com o grande foi o que, né, teu marido foi o que mudou Foi a o que sua mudou vida. minha rota. Foi porque Legal. ele viu em mim Uhum. um valor que eu não via, de Sim. verdade. Ele olhou para mim, a gente sempre conversa sobre Isso. isso. Ele Uhum. falou: "Se você visse a pessoa que eu vejo, você não teria essa Uhum. timidez toda, essa falta de coragem mesmo de Uhum. fazer as coisas que você quer fazer", Isso aí. né. Então ele que viu em mim esse valor que na época eu não via. Mas você acha que você não via por autoestima ou era o meio que você estava que te fazia enxergar assim? O meio em que eu estava abalou minha autoestima. Uhum. Abalou minha autoestima, inclusive o meu casamento anterior também Uhum. abalou minha autoestima, Isso. porque era um casamento, hoje eu vejo, onde havia mais uma disputa Sim. entre eu e Uhum. ele do que um convívio harmônico, Uma né, parceria, né? uma parceria. Então eu
Quando eu conheci o grande, eu estava muito abalada emocionalmente, muito mesmo, porque era uma pessoa que estava se sentindo frustrada no trabalho, Uhum. achava que precisava trabalhar, que tinha que desenvolver aquelas funções, que tinha que ser daquela forma, e a parte emocional também eu não tinha suporte. Então, Sim. quando eu o conheci, eu comecei a despertar, falar: "Não, então a vida pode ser mais que isso". Foi onde Sim. começou realmente Onde teve essa, entre aspas, libertação, essa né? libertação, onde eu procurei me entender, e me entendendo, eu falei: "Ah, então isso eu posso ajudar outras pessoas também, né, Sim. que dentro daquela minha dificuldade, também podem ter uma vida mais leve, mais tranquila, aproveitando o que ela tem de bom e se Sim. colocando nos lugares mais saudáveis". Porque antes de começar aqui, até te fiz algumas perguntas. Evidente que a gente também estava testando aqui o microfone. Aham. Para quem me conhece, deve estar imaginando que agora estou me sentindo julgado, né? Rola isso das pessoas conversar com você e quando descobre, né, esse teu trabalho, as pessoas se travam? Sim, sim, Uhum. elas se sentem um pouco intimidadas, né, tem gente que me chama Aham. de bruxa, tem gente que me chama de, né, hum, Sim. esses dias eu fiz uma RDN lá e a pessoa falou assim: "Não, eu vou fazer da próxima vez, eu vou fazer de câmera fechada", Fechada. porque assim eu não estava analisando, mas é Uhum. meio que automático, né. Sim. Eu começo a conversar, eu sei o que é importante para você, eu sei que a perfeição para você é assim, Uhum. um fator importante, a Sim. aparência, Sim. como você tá sendo visto, como você está sendo analisado, Entendi. isso Sim. deixa você meio que na Sim. defensiva, né. Eu confesso que se eu pudesse, eu faria a entrevista com o tablet aqui, né? Mas como o tablet está aqui para esconder a barriga, então. Olha, mas vê por outro lado, eu consigo Sim. se você me trouxer uma outra pessoa e falar: "Analisa para mim", eu te conto como ela funciona, e daí você sabe como Ah, lidar é? com ela. Ô, João, vem cá, né? Não, eu tô brincando. É porque a gente fez a análise do Wellington, né? Sim. E aí foi onde eu te perguntei da questão do rosto, você falou do cabelo também, que é. Mas, por exemplo, quando a pessoa muda o cabelo, muda a leitura ou não? Não, não, porque é Uhum. justamente o formato, é o Certo. formato. A análise corporal começa assim, a gente todos nós passamos por todas as fases, do Certo. nascimento, né, desde da época da gestação, até uns 6 anos, por aí, a gente formou o corpo. E como a gente viu o mundo, como a gente Uhum. assistiu o mundo, e não é como aconteceu de verdade, é como a gente interpretou as Certo. várias fases, né. Então vão deixando sinais no corpo que hoje, a gente olha e sabe até qual foi a fase que mais impactou. Se foi Sim. a fase da gestação, se foi a fase, né. Não Caramba. importa muito para quem é adulto o que que gerou aquilo, Uhum. importa tá, isso gerou como eu sou hoje, mas e agora, como eu posso conviver melhor com isso? Ou seja, tomar o conhecimento e o que que eu vou fazer a partir desse É, porque conhecimento, esse né? conhecimento tem que ter uma aplicação prática, né, senão não teria, como se diz, uma justificativa para você se entender tão bem. Agora o que que eu vou fazer com isso? Até quando eu fiz a primeira análise com o grande, ele falou assim: "Tá, mas e Uhum. agora, o que que eu faço com isso?", né, porque às Certo. vezes desconstrói quem você acha que você é. Porque no decorrer do caminho, como a gente está Uhum. inserido em ambientes, eu, por exemplo, eu tinha 2 personalidades, vamos dizer assim, Uhum. 2 personagens que eu usava para sobreviver. No trabalho eu tentava ser mais austera, mais radical, e tentava ser mais tranquila com os amigos, com a Uhum. família, né, porque era um Uhum. ambiente que eu estava mais confortável. Sim. Aliás, nesse trabalho que eu fazia na Vivara, eu tinha que trabalhar o tempo todo de salto alto, na Caramba. estica, naquele assim que estava sendo, e para mim era extremamente cansativo, né. Sim. E eu falava: "Gente, todo mundo Da anda no hora. salto bonita, por que que eu não fico legal no salto, né? Por que que eu me Sim. sinto desconfortável? Eu não devo ser elegante, né, eu devo ser". Uhum. Mas aí eu descobri, porque o meu perfil é o perfil comunicativo, e o perfil comunicativo é um Uhum. perfil que gosta de conforto. Tanto é que Uhum. hoje você me Doido. vê, hoje eu não me Sim. obrigo a usar nada que não seja confortável, Sim. que eu tenho que ficar bem tranquila mesmo para eu ser quem eu sou de verdade, Legal. né. E eu aprendi isso com o grande, assim,
eu ser de verdade faz sentido para mim no trabalho, em casa hoje, muito tranquilo com Entendi. relação a isso. Mas eu tô fugindo um pouquinho do Hum, assunto, porque é uhum. meio que faz parte do meu perfil, Achei tá? Minha cabeça certo. dá voltas e daí Aham, você pode me chamar de volta pro assunto, você estava me certo. falando. Não, eu estava pensando aqui, o grande, ele já fazia análise comportamental quando te conheceu. Já. Não te incomodou, não te intimidou? Eu sempre falava assim, que ele parece que sabia os meus pontos, fracos, meus Uhum. pontos de atenção, De melhoras, né, de melhoras, e me puxava para isso. E no começo isso me intimidava, assim, eu me Uhum. incomodava. Falava para ele: "Poxa vida". Só que ao invés tinha um efeito às vezes contrário, porque Sim. quando a gente não se conhece, a gente vê isso. Às vezes o efeito é meio aquilo, Você eh procura se defender, né. você fica na defensiva, fala: "Poxa vida, ele queria me elogiar e eu estava ali", né, Aham. falando: "Não, mas aí", enfim, com bastante, demora até, não foi fácil, Sim. não foi rápido, mas eu fui me conscientizando, fui me desenvolvendo, e hoje ele não me põe no bolso não. Aham. Hoje a gente ainda mais que Legal. depois eu fiz análise corporal que ele não fez, né. Uhum. Então eu sei os truques dele, eu sei quando ele tá usando as artimanhas e Demais. desmonto ele antes que ele Assim, consiga. legal, viu. Daqui 2 programas ele vai estar aqui, né, então vai ser divertido ouvir o outro Vai, lado, né. aí depois ele te É. conta como Ó, é. sim. Mas é isso. Pedir umas dicas também, né, às vezes é bom Sim, pra, né, sim, né. assim, Como se defender. entender. Exatamente isso, né. Mas uma coisa que eu ia te perguntar também ainda sobre esse tema, é o ambiente do qual nós viemos, né, na infância, na adolescência, até na fase adulta, né, o bairro onde nós moramos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, impacta muito na questão do futuro das pessoas, do presente e do futuro das pessoas? Impacta. Impacta sim, você vê algumas pessoas que saem do mesmo lugar, do mesmo Uhum, bairro, da sua infância, colegas seus que foram para caminhos completamente diferentes. É porque como a gente vê o mundo, né, sim, formou lá atrás, na infância, mas as nossas decisões daí são pautadas em como a gente se formou. sim. Então, a construção já está feita. E se você interpreta o mundo, como se diz: "Ah, eu nem na infância eu percebi que eu não era bom o bastante, eu sempre tenho que ficar provando a minha capacidade". É Uhum, diferente daquele que já era mais sim. estratégico e já se achava, sabe, falava: Uhum, "Não, eu vim daqui, mas eu quero mais que isso". Então, até tem uma coisa engraçada que a gente aprende na análise, tem um perfil que ele tem uma ambição nata, uhum, ele já é ambicioso por natureza, isso. então ele é movido a fazer coisas diferentes. Já tem um outro perfil que essa ambição precisa ser desenvolvida. E daí sim, o papel dos pais, da família interfere muito, Sim. porque se você já precisa ser estimulado nessa ambição, a sua capacidade de sucesso, vamos dizer assim, cada um mede sucesso de uma forma, né. E aqui a gente não está julgando o que é sucesso para cada um e está tudo bem. Talvez o Wellington, né, Isso. talvez o Wellington, almeje, alcançar um status que para você não é interessante. Você Uhum, prefere uma coisa mais segura, mais tranquila, sim. mais no controle ali, né, e ele Uhum, seja mais despachado, queira fazer. E tá tudo sim. bem, é só como a gente funciona. Mas se É. vamos supor, você tem esse perfil mais retraído, mas Uhum, você tem um pai e uma mãe que te incentiva e fala: "Não, vai lá, ó, te dou cobertura, pode se arriscar, você me tem aqui como seguro". Você vai. Agora se você tem pais que falam assim: "Ó, cuidado, hein, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu com cicrano? Ah", né. aí Aí se segura, você né. já tem esse perfil mais, retraído, Uhum, né, você acaba ficando, você não acaba não se arriscando, não se sentindo confortável para se expor, né. entendi. Então já tem o perfil natural e o perfil adaptado, né, que Uhum, tem sim como a gente, aproveitar, tanto é que o trabalho é voltado para isso, como é
como que eu vou tirar o melhor proveito? A gente tem. Você assistiu Divertidamente? Sim, os A dois, gente tem né? os 5 perfis ali, foi É. muito assertivo. Uhum. Aquele filme foi muito assertivo, é como a nossa mente funciona. O primeiro perfil, que a gente chama de reservado, seria o medo. Então, ele é um perfil das ideias, mas não é de execução. Uhum. Então, se tiver e tá tudo bem ser assim. Você só precisa que alguém execute suas ideias. Por isso que é legal você entender, falar assim, é por isso que eu não consigo fazer sozinho? Você precisa de alguém que execute aquela ideia que você teve. Você não tem a capacidade de ter a ideia e executar. O segundo perfil é o comunicativo. Aí o comunicativo é o famoso dadinho, né? Que adora um café, adora socializar. Sim. E assim, Que no filme é a alegria? É É alegria. alegria. Uhum. É alegria ou é tristeza, porque no comunicativo é tudo muito intenso. Uhum. Uma coisa que você olha para a pessoa e fala, nossa, nem foi tudo isso, mas para ela foi a morte, ela ficou desanimada. Seria uma mistura Uhum. da alegria com a tristeza, né? A tristeza parece mais chefe minha. Foi professora do Wellington, inclusive. Só fazendo a fofoca. Então, porque daí ela tá sempre, né? Tá sempre ali na falta, faltou alguma coisa. Ela tá sempre assim, esperando que alguém faça por ela, que alguém arraste ela para fazer. Ou ela é realmente a alegria que tá ali o tempo todo. É um perfil muito intenso, de muita intensidade, ou para alegria ou para tristeza. Sim. Por isso que às vezes o comunicativo come um pouco além da conta. Uhum. Ou trabalha demais, virou workaholic, é uma pessoa que tenta preencher um vazio que sente. sim. Aquele vazio fica e daí você fica tentando preencher o vazio, ou com comida, bebida, ou com trabalho, alguma coisa ali. E o terceiro perfil é o estratégico, onde a pessoa aprende que ela tem que ter estratégias para conseguir as coisas. Então, normalmente é uma pessoa bastante desconfiada, é uma pessoa que está o tempo todo olhando para você e vendo o que ela pode tirar vantagem de você. E não pelo lado ruim, tá? É um jeito de existir. Quando vai num lugar, está sempre pensando nas oportunidades do lugar. Né? Enquanto a tristeza está vendo as dificuldades, o estratégico está vendo as oportunidades. Fala, pera, o que eu posso tirar de proveito disso? É um perfil muito justo e muito voltado para o ganha-ganha. Vamos fazer um bem bolado aqui? Você leva isso aqui, eu te dou um desconto. Ele sempre, né? Bem, o comunicativo também é um bom vendedor. Só que ele precisa ter um pouco do estratégico para funcionar, para ver justamente esse lado. Sabe aquela pessoa que é um vendedor nato? É uma mistura de estratégico com comunicativo. Coloca qualquer um no bolso, né? O quarto perfil é o metódico, é uma pessoa mais voltada para segurança, para lógica, para razão. É uma pessoa um pouco mais demorada para tomar uma decisão porque precisa analisar. Por exemplo, eu e o Grande, quando a gente vai num restaurante, ele tem que pedir uma entradinha para eu ficar feliz e ali esperar, porque ele vai estudar o cardápio. Ele vai estudar o cardápio, ele vai ver todas as opções que tem ali para ver o que ele quer, vai analisar. Então, o perfil metódico é assim, ele precisa de mais tempo para tomar decisão, ele precisa ter mais dados, mais informação. Mais segurança. Mais segurança. Tem alguns perfis racionais e alguns emocionais. O comunicativo é totalmente emocional. O estratégico é totalmente racional. Já o metódico, ele é um pouco emocional e um pouco racional. Então, onde pega o emocional dele? Carregar peso dos outros. Sim. Cuidar de problemas que não são dele, se sentir responsável por pessoas, pela equipe, sabe? Como ele é uma pessoa forte que aguenta peso, ele carrega peso dele e peso dos outros. Então, esse ponto de desafio, ele tem esses dois, ele é emocional e é racional. O terceiro perfil é o exigente, é onde a pessoa é rápido no que faz, é veloz, é competitivo. Faz de qualquer jeito. E você está falando, eu estou imaginando alguns colegas aqui. Ele faz muito rápido, esquece dos detalhes, pula algumas etapas, porque o negócio dele é fazer rápido. Se entrar numa competição, ele valoriza mesmo a rapidez,
né? Daquela história da lebre e a tartaruga é a lebre. Exatamente, é a lebre. Ele vai fazer Isso. rápido, tá ali e tal. Então, e ele não gosta de ser comparado com ninguém. Ele Isso. gosta de ser ele mesmo. Se você comparar com alguém, ele gosta de brilhar também, sabe? Nossa, veio o nome e a imagem aqui. Essa, né? Ele gosta de brilhar, ele precisa de palco, de holofote. Forte, E é assim. lógico que a gente tem os 5 perfis. Uhum. Todos temos os 5. Inclusive, a análise corporal detalhada, eu faço um gráfico de porcentagem, quanto você tem de cada um. E daí, Legal. na devolutiva e depois no depois, eu explico como você usar cada personagem, cada situação. Falou, ó, aqui você tem esse sim. É só Ouça. você desenvolver aqui você usa esse, ali você usa aquele. O metódico é o raiva. O Uhum. metódico, ele é de aguentar um monte de coisa, mas dali a pouco ele explode. Do nada. Do nada. Você não está entendendo, ele já explodiu. Porque ele aguentou Sim. muito, Uhum. né? E daí chega uma hora que explode. É como se fosse uma panela de Aqui pressão. só, não sei. É. Pô, é bem interessante. Rendia vários programas aqui. Se eu mostrar a foto, você consegue. Consigo. Separa umas fotos aí, Wellington. Pra gente ver depois. Você já pegou os nomes, né? E no nosso trabalho na empresa, a nossa É. proposta é justamente essa, colocar na prática, em equipes, Sim. como usar essa análise para você se movimentar dentro da empresa, com seu chefe, com seu liderado, Legal. usa para tudo. Então, a gente aliou essa comunicação que o grande tem facilidade com esse meu conhecimento e a gente está nessa seara mesmo, de treinar equipes, de colocar isso dentro de empresas. Pô, muito bacana. Tua empresa hoje atua na análise corporal. Na análise corporal, na Tá? comunicação Sim. estratégica, que é usando a Isso. análise corporal como base, Uhum. né? E aí, como é que, nesse cenário, como é que fica a NR1, né, e os riscos psicossociais, né? Sim. O que é importante o empresário ter em mente? E o que é essa norma, né? Essa norma antes não era obrigatório, mas devido Uhum. à quantia de pessoas adoentadas nos ambientes corporativos, ela foi criada, né, e foi regulamentada. Então, numa empresa existem riscos físicos e Sim. psicossociais. A nossa empresa, ela atende tanto os riscos físicos, né, que a gente tem engenheiros para fazer essa parte de laudos físicos, e a gente trabalha, a nossa parte mais é o risco psicossocial. Mas a gente entrega a solução toda, o Uhum. ambiente, treinamentos, tudo para evitar que Mesmo, tenha esses riscos dentro da empresa. mesmo que para eliminar esse risco tenha que demitir o chefe ou o patrão, Às né? ve Olha, muitas Como é vezes que não fica é num caso como esse? necessário, Não? não é necessário, porque, por mais que a pessoa seja estratégica, e normalmente chefe é estratégico, Uhum. porque chefe não aceita menos que ser estratégico, Lógico, né, normalmente ele é. Eh, Ele vai ter uma visão global e vai ver que ele precisa mudar, que Uhum. ele vai precisar adequar a linguagem para ter a mão de obra, para ter a equipe coesa, para ter os resultados de faturamento que ele quer. Então, quando você fala que vai interferir, inclusive, no resultado da empresa, Uhum. ele toma o lugar dele, aquela Uhum. postura de fazer o que precisa fazer. Então, não precisa. Sim. E também, quando a pessoa é um liderado e ele percebe o seu real potencial, o seu real poder, Uhum. ele também passa a entender como circular ali no meio e a funcionar melhor naquela equipe, né. Então, Interessante. faz todo sentido uma empresa nos contratar para resolver o problema da NR1, porque a gente tem a solução completa. Bacana. E quem quiser contratar o serviço, conhecer melhor o trabalho da sua empresa, Tá. como fazer? Nós temos um site que chama Uhum. lectiocorpore.com. Tem o meu telefone, meu WhatsApp, que é o 11 Uhum. 96648 7275. E nós temos algumas coisas ainda em desenvolvimento. O grande tem um canal no YouTube, mas depois, quando ele vier, ele vai falar sobre Isso isso. aí. E tenho o meu perfil no Instagram, que é Analista Sil Amorim, tá? Lá. Bacana. Mas entrando em contato pelo site, tem várias opções, inclusive de agendar a uma leitura Bacana. corporal, que a gente chama de Biodecode. Tem Uhum. tudo no site, todos os nossos trabalhos estão lá, ele é bem detalhado, mas fiquem à vontade de entrar em contato diretamente comigo. Bacana.
Silvia, muito obrigado por compartilhar sua trajetória e seu conhecimento, né, conosco. Acho que foi um bate-papo muito rico, muito bacana. Deu um gostinho de ir além, né, de, como eu falei aqui, mostrar algumas fotos, de repente até marcar mesmo para se autoconhecer, né. Uhum. E eu acho que é um trabalho muito importante, porque nós não somos acostumados, né, com isso. Nós Não, só existimos, vamos nos moldando ao longo da vida, e é e nessa que eventualmente as coisas vão passando e a gente não tem nem noção do exatamente. que pode melhorar, né. E para vocês que são casados, que têm companheiros, companheiras, fazer o perfil em dobradinha Dobradinha, é né. maravilhoso, porque você acaba entendendo o porquê das É. dificuldades. Você acha que antes do casamento seria interessante fazer também? Seria um É, pré-requisito, né? deveria ser, né. Deveria, porque daí você já sabe: É. "Ah, espera aí, com base nesses dados, deixa eu ver quem Aham. que eu procuro". Por acaso, assim, vamos imaginar, não é meu caso, tá, mas vamos imaginar que, a pessoa quer casar, está assistindo a entrevista, queira te contratar e pede para você fazer análise só do parceiro ou da parceira, e não dela própria. Ou seja, fazer a análise sem a outra parte saber. Você faria? Sim. Assim, eu faço, mas isso não Hum. é antiético, tá, é pra Não, você não. conhecer a pessoa que Uhum. tá com quem você está lidando. Lembro, sim. Tanto que eu faço esse trabalho para empresas para conhecer o cliente. Se ele me mostrar a foto, eu sei como ele abordar esse cliente. Não sei. Então, faço Legal. sim. Inclusive brincaram comigo Hum. esses dias se eu não podia fazer um Tinder, né, Aham. de achar conexão São de acordo com o perfil. fazer um filtro do Mas Tinder, assim, o né. ideal é fazer o próprio perfil Hum. antes para ver o que é adequado para você, né. Ah, O que seria boa. mais proveitoso seria isso, porque o Ah. problema não está só no outro, né. É, normalmente está em nós, né, e como a gente enxerga o outro, né. Exatamente. Mas Silvia, Mas muito eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui aham. conversando, foi muito bom estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos e o convite está aberto para uma próxima oportunidade também. Muito obrigada. Muito obrigado, o Valor História então fica por aqui. Obrigado pela audiência, até o próximo programa.